Oi, tudo bem? Na aula de hoje vamos aprender os conceitos iniciais do que significa a aba, qual a sua importância, como ela pode contribuir na sua área de atuação, certo? A aba significa análise do comportamento aplicada, que é uma abordagem baseada em princípios científicos que tem sido identificado como uma das formas mais eficazes na intervenção a crianças, e sujeitos diagnosticados com autismo e outros transtornos do desenvolvimento e outras, enfim, algumas alterações do desenvolvimento correlacionado. Não só o autismo em si, certo? Essa área de conhecimento está centrada na análise, explicação, associação entre ambiente e comportamento humano e processos de aprendizagem. Uma vez que o comportamento é analisado, um plano de ação pode ser elaborado para modificar aquele comportamento. A utilização do ABA requer a elaboração de estruturação do ensino com objetivos claros e intervenções individualizadas, adequado às necessidades de cada criança. O ensino é basicamente intensivo, com sessões que levam em média de 30 a 40 horas semanais. As sessões em geral são realizadas de 1 para 1, ou seja, terapeuta, paciente, certo? O professor, criança, educando, pai, filho, ou seja, a criança juntamente com o professor ou aplicador do programa. O ambiente é estruturado de forma a torná-lo agradável à criança, rejeitando punições e premiando o comportamento desejado. Além disso, não são definidos procedimentos de ajuda para evitar ao máximo o contato da criança com o erro. Na intervenção ABA, o profissional elabora um currículo que depende de cada criança. É um currículo exclusivo e específico de acordo com as habilidades, os comportamentos de cada criança, certo? Mas ele é amplo, incluindo habilidades acadêmicas, linguagens, sociais, cuidados pessoais, motores e de brincar. O intenso envolvimento da família e da escola no programa é uma grande contribuição para o seu sucesso, uma vez que possibilita o aumento da intensidade da intervenção. Uma de suas metodologias é o treino por tentativas discretas, que se caracteriza por dividir sequências de aprendizado em passos pequenos, ensinados um de cada vez durante uma série de tentativas. Por exemplo, se na avaliação de uma criança, observa-se que ela necessita aprender uma série de comportamentos acadêmicos e habilidades que ela precisa adquirir, que são desejadas e recomendadas para aquela faixa etária, mas ela não imita o comportamento de sentar, por exemplo. Então, deve-se primeiro treiná-la para adquirir esse comportamento, o do sentar, para só depois, a gente poder começar a trabalhar com outras aquisições de habilidades. Eu vou dar um exemplo. É muito comum a gente ver crianças com atrasos de linguagem. Então, é que geralmente as pessoas fazem. Começam estimulando a linguagem. Não, gente. Começam trabalhando outras habilidades que são também tão importantes quanto. Por exemplo, sentar, a atenção, a imitação, para só depois começar realmente a estimular a linguagem, certo? Porque para falar, eu preciso saber imitar bem, porque para falar, eu preciso imitar o movimento fonoarticulatório de outras pessoas, certo? Então, a gente precisa trabalhar muito bem a atenção, precisa ter atenção em perceber o que o outro me fala, como ele fala, para poder aprender a falar, certo? Então, é muito provável que nas primeiras tentativas de ensinar uma criança a sentar, seja necessário que ela receba uma ajuda física, uma possível ajuda gestual de outra pessoa. Logo imediatamente, após sentar, o aplicador do programa deve dar algum tipo de reforço, ou seja, libera um estímulo que aumentará a frequência deste comportamento. Este procedimento é repetido várias vezes até o comportamento ser adquirido e emitido independente da ajuda física. Em breve, a gente vai ter aulas práticas sobre as habilidades básicas, certo? Um exemplo está no slide, é o seguinte, que é um exemplo de um programa de aba para o comportamento de sentar, a habilidade do sentar. Então, o professor diz assim, Alan, senta. Nisso temos a instrução inicial que é dada verbalmente. O professor leva a criança até a cadeira e ajuda-o a sentar. Então, aí temos o quê? Um reforço físico, uma ajuda física. Então, o professor diz o quê? Você sentou muito bem, Alan. Então, a gente dá esse reforço positivo após a criança completar aquela ação que a gente solicitou, mesmo que ela faça com nossa ajuda física, certo? Então, sempre isso. Mesmo que você dê uma ajuda física, uma ajuda gestual, logo em seguida um reforço positivo, ok?
Os conceitos mais importantes para iniciarmos nossa aprendizagem sobre análise comportamental aplicada são os conceitos de comportamento e ambiente. Para os analistas de comportamento, esses dois conceitos estão muito interligados, são interdependentes. E na medida em que aprendemos a identificar e entender essa interligação, nós começamos a encontrar dicas sobre o porquê as pessoas se comportam de maneira como elas se comportam, certo? Nada por acaso. Se uma pessoa tem um comportamento, qualquer pessoa que seja, é porque tem um fundamento, tem algo por trás desse comportamento. Os comportamentos de quem quer que seja, eles nos comunicam algo, certo? Seja porque aquela pessoa está tentando nos comunicar algo, ou porque existe um estímulo que antecedeu e aquele comportamento nada mais é do que uma resposta àquele estímulo que foi dado, certo? O comportamento é a ação ou atividade do indivíduo em relação ao seu ambiente. São exemplos de comportamentos: andar, falar, chorar, sorrir, ficar parado, pensar, ficar com raiva, agredir. E ambiente são todos os eventos com os quais o indivíduo pode manter algum tipo de relação. Nesse sentido, é muito mais produtivo falarmos de eventos ambientais ou estímulos específicos do que ambiente, porque o termo ambiente envolve muitas coisas que é impossível nós nos relacionarmos com todo o nosso ambiente de uma vez só, né? A gente se relaciona por partes, então é sempre bom a gente tratar esse conceito como um conceito de estímulo. Naquele ambiente, existem estímulos que alteram o nosso comportamento, certo? E é o comportamento da criança, ok? Esse conjunto é composto pela resposta e os estímulos a ela, relacionados, né, no caso. Então, chamamos de comportamento. Então, a resposta que nós damos aos estímulos concentrados nesses ambientes, a gente dá o nome do comportamento. Daqui em diante, passaremos a nos referir às ações dos indivíduos como as respostas. Os eventos ambientais, a eles relacionados como estímulos. Então, a minha ação é uma resposta ao que está acontecendo. E o que está acontecendo eu dou o nome de estímulo. Nós chamaremos de comportamento o conjunto composto pelos estímulos e a resposta que estão relacionadas, certo? Então, comportamento, temos o quê? O estímulo discriminativo, né? Algo que está nos motivando a fazer uma ação, certo? Uma resposta e uma consequência. Então, vamos lá. Tem um estímulo que me faz gerar um comportamento. Eu tenho esse comportamento e logo em seguida eu tenho uma consequência, ok? Vamos lá. Eu estou no sinal fechado vermelho. E qual é o comportamento que eu tenho que ter? Eu tenho que parar e esperar. Se eu paro e espero, eu tenho uma consequência. Muito bem, não vou levar a multa. Mas se eu sigo adiante, não permaneço parada durante o semáforo fechado, o sinal vermelho, e eu sigo adiante, eu tenho uma consequência, né? Eu posso machucar alguém, uma multa, enfim. Existe uma consequência para cada resposta a esse estímulo. Essas respostas aos estímulos, a gente diz que é o quê? O comportamento, certo? Para os análises do comportamento, analisar o comportamento é exatamente isso, identificar quais as respostas estão relacionadas, né, a esses estímulos. Então, qual é o objetivo dos analistas comportamentais e de vocês a partir de agora? É o quê? Identificar os estímulos às quais as respostas estão relacionadas. Além de identificar esses elementos, temos também que entender a sua função. Todo comportamento, ele tem uma função. Ele quer nos dizer algo, certo? Se diante de uma situação, o estímulo discriminativo, faz-se algo, a resposta e o resultado é positivo, a consequência, provavelmente voltaremos a fazer isso novamente. Se as consequências forem negativas, tenderemos a não repetir mais a resposta. Existem, assim, 3 elementos básicos indispensáveis para a compreensão e modificação do comportamento. Qual o estímulo antecedente, qual a resposta e qual o estímulo consequente. Então, o que aconteceu antes, qual foi a minha resposta e qual foi o estímulo de consequência, né? Qual foi a consequência de tudo isso. Esse tipo de relações constitui a história ontogenética do indivíduo, ou seja, sua história de vida e seus processos de aprendizagem, certo? Para entender por que nós nos comportamos como nos comportamos, devemos compreender a relação desses 3 elementos, realizando assim um processo chamado de análise funcional. Ao tentar compreender o comportamento, é preciso, então, número 1,
Tentar identificar com clareza qual a resposta em questão. Número 2, identificar quando possível o estímulo antecedente ao que ele está relacionado. O que aconteceu antes daquele comportamento? A criança começa a chorar do nada. O que antecedeu? O que aconteceu antes, certo? Número 3, identificar quando possível o estímulo consequente ao qual está relacionado. Então, qual a consequência daquela criança ter começado a chorar? Feito um escândalo no meio do shopping. 4. Identificar a função dessa resposta na modificação dos estímulos com os quais estão relacionados. E esse quarto elemento citado aqui será melhor esclarecido, brevemente, certo? Devemos analisar a relação e a função dos elementos que constituem o comportamento, não somente a forma como ele se apresenta. Então, a gente precisa reanalisar, no caso, analisar e sempre estar reanalisando as funções de cada um desse comportamento. O que eles nos traz, qual é o objetivo desse comportamento, certo? Para assim a gente poder modificar. É possível ter uma mesma resposta produzindo consequências diferentes no ambiente, como no caso do choro que vimos anteriormente, certo? Mas também é possível ter diferentes respostas produzindo a mesma sequência. Por exemplo, uma criança que deseja conseguir um copo de água. Ela pode apontar para o copo, ficar próximo à geladeira ou levar um adulto até a geladeira, como ela também pode chorar. Essas são respostas diferentes, mas estão relacionadas a uma mesma consequência, que seria a obtenção de água, Ela está tentando ali comunicar algo com o seu comportamento. Além disso, é possível que ocorram situações nas quais uma resposta produz mais de uma consequência ao mesmo tempo. Se as consequências se somarem, funciona da mesma forma que já discutimos. Se são consequências positivas, aumenta a frequência do comportamento, Esse comportamento vem a se repetir e a gente consegue consolidar um processo de aprendizagem, Ela aprende aquilo. Mas se forem negativas, diminui, A gente consegue extinguir esse comportamento, certo? Tarefa de casa: observe seu filho, seu paciente, a criança que você atende e observe e faça a seguinte análise. Observe seu filho e faça a sua análise funcional de 3 comportamentos dele ao longo do dia, certo? Então você vai perceber o quê? Estímulo discriminativo, o que antecedeu ao comportamento, a resposta, o comportamento que a criança teve e qual foi a consequência desse comportamento. Você falou muito bem, isso, vamos lá, ou simplesmente você agiu tentando extinguir esse comportamento, certo? Vamos juntar esses 3 comportamentos e analisar essas relações, ok? Até a próxima aula!